Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Gente, são 11h04. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E daqui a pouquinho nós vamos para uma entrevista. Já tá. Opa, já tá aqui. O Lucas está dizendo que já temos o nosso entrevistado na ponta da linha. Quem que é o nosso entrevistado? Zezé de Lima. É o candidato a governador pelo PDT, que Elvis, é o ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César. Bom dia, pré-candidato. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, um ótimo dia para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, sou grato pela oportunidade. Bom, vou abrir o programa, perguntando primeiramente que se a sua candidatura foi uma forma do PDT ter palanque para o Ciro Gomes aqui no estado de São Paulo. Com certeza, é uma forma, porque toda a passagem, toda eleição para presidente da República, ela tem fator predominante em São Paulo. Caso não tenhamos um candidato que puxe e faça um palanque, mas, por outro lado, nossa candidatura vai disputar o governo do estado de São Paulo para chegar lá, para chegarmos ao segundo turno e sairmos vencedores. Sair vencedor. Bom, bom dia, Zezé de Lima falando, pré-candidato. Pré-candidato, o senhor é um nome desconhecido do público paulista, né? Como é que o senhor pretende ser governador do estado, sendo que o eleitor nunca ouviu falar do senhor? Tirando Santana do Parnaíba, né? Talvez a senhora não tenha ouvido ainda, até pela uma falta de habilidade minha de comunicação, talvez a senhora não me conheça muito bem, e a região metropolitana de Campinas, enfim. Mas eu fui presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo por 2 ocasiões, e que congrega as 39 cidades da capital. A região metropolitana oeste de São Paulo, ela tem cerca de 4 milhões de habitantes, e eu fui presidente desse conselho por 3 vezes, e tem uma proposta clara e evidente de transformação, um plano de desenvolvimento econômico para o nosso estado de São Paulo. E eu estou me colocando como uma oportunidade para a senhora e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, como uma opção nova, como uma candidatura nova. Eu fui prefeito, eu fui vereador por 2 vezes, presidente da Câmara, prefeito por 2 vezes, e saí com a aprovação de 90% da minha cidade. Nos últimos 6 anos, eu consegui 4 prêmios entre os melhores prefeitos do Brasil e 3 como melhor. Então, eu tenho um método de gestão validado, aplico mentoria e estratégia. Qual é a nossa estratégia hoje, que a senhora muito bem ressaltou? É utilizar de veículos de comunicação como este, tão especiais, para que a nossa proposta e o nosso nome possa ser conhecido em todo o estado de São Paulo, bem como nos debates. Assim, a gente foi procurar informações sobre o senhor, porque a gente trabalha muito com política aqui nesse programa e, assim, realmente, para essa região aqui e para nós, enquanto jornalistas aqui que estamos em Campinas há 20 anos, o nome do senhor era desconhecido. Mas, de qualquer forma, uma outra pergunta que eu tenho para o senhor é acerca de financiamento de campanha. O PDT, ele não está entre os partidos que vão ter uma dinheirama aí para gastar. Dentro desse cenário, tendo Ciro como candidato a presidente, qual o investimento que o PDT vai fazer no senhor? Existe alguma conversa já acerca disso? O que foi acertado? Olha, o que ocorre? O PDT é um partido grande no Brasil.
PDT é um partido que tinha na sua base 28 deputados federais e, portanto, tem um fundo eleitoral significativo. O fundo eleitoral do PDT está na média de todos os partidos que estão disputando a eleição, exceto aqueles que passaram da linha. Ou seja, que elegeram mais deputados, que tiveram uma grande elevação dos seus deputados federais. O que ocorre? Nós temos um investimento que não é um investimento exagerado, mas é o investimento necessário para fazermos uma excelente campanha em todo o estado de São Paulo. O PDT hoje, ele trafega com uma linha de tempo eleitoral na média dos demais partidos, tem um tempo eleitoral muito bom, tem representatividade em mais de 300 cidades do estado de São Paulo. Nós temos cerca de 150 vereadores e 15 cidades administradas pelo PDT, entre prefeitos e vice-prefeitos. O que ocorre? Nós somos um partido que precisa só mobilizar sua tropa, enfim, usando um exemplo, só fazer uma grande mobilização para, assim, ter uma envergadura maior no estado. Agora, candidato, bom, são 11h10 da manhã, nós estamos entrevistando o Elvis César, ele é ex-prefeito de Santana de Parnaíba e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PDT. Nós vivemos hoje no Brasil uma polarização entre a direita e a esquerda, principalmente entre o Lula e o Bolsonaro. Em São Paulo, nós temos pelo menos aí 3 pré-candidatos que estão nesse campo da esquerda, que seria o Haddad, o PDT, né, o senhor, e o próprio Márcio França, que ainda está definindo. Como que essa polarização contamina ou prejudica as eleições este ano para que um candidato que fora dessa polarização consiga furar a bolha? Por exemplo, o próprio candidato do PDT, o Ciro Gomes, não está conseguindo viabilizar o seu nome, porque a gente está vivendo um segundo turno já antecipado das eleições presidenciais. E como isso vai influenciar na campanha do Estado? Olha, a pergunta muito bem pautada. Verifique que nós estamos vivendo uma situação de hoje. Todas as pesquisas, todos os posicionamentos nos dão exemplo de uma situação atual. O que vale a pena frisar é que a política hoje, em uma semana, ela muda, ela altera os dados. É óbvio que com a polarização, nós temos muito bem sedimentado 20% de um lado na extrema esquerda e 20% de outro lado na extrema direita. E o resto dos eleitores estão votando por exceção. O que é isso? Eu voto nesse porque eu não gosto daquele e vice-versa. O que nós queremos é abrir um diálogo com a sociedade e falar para ela, você quer votar nos mesmos aqui em São Paulo? Vou te dar um exemplo. Eu saí da minha gestão, eu dou curso de treinamento e mentoria para prefeitos da gestão pública. Eu saí da minha gestão com 90% de aprovação. Você vai analisar o candidato da extrema esquerda, o ex-prefeito de São Paulo, saiu com a pior aprovação de um prefeito da história. Nós queremos falar ainda do governo atual que está aí. Se você concordou com os últimos 4 anos desse governo, do governo João Dória, você deve acompanhar esse governo que está aqui, que é o governo de continuidade do atual governador. Por outro lado, na extrema-direita, nós fazemos uma análise bem clara. Você ouvinte, aceitaria um prefeito da sua cidade que tivesse mudado para ela 2 meses e meio? Esse é o candidato da extrema-direita, um candidato sem propósito que vem atender um partido. E nós não. Eu nasci, cresci, tenho todo um propósito com o Estado de São Paulo. E tem mais. A nossa candidatura coloca à disposição no Estado de São Paulo uma nova oportunidade. Hoje eu estou tendo o prazer de dialogar com as senhoras aqui na rádio, com todos esses milhares de ouvintes, de modo a colocar uma candidatura de um jovem que já foi validado, testado e premiado no Brasil como um dos melhores gestores e que pode chegar ao governo do Estado e sacudir essa situação de comodismo. Chega de votar nos mesmos. As pesquisas mostram isso, que as pessoas querem uma oportunidade nova e que tenha qualidade para administrar São Paulo.
Eu tenho uma curiosidade. Quantos anos o senhor tem? 45 anos. Então também. Legal. Então eu também não tô de senhora, não. Eu tô com 50, puxa vida. Eu tô quase com tua idade. Assim, eu tô falando. É brincadeira, candidato. É respeito, é entrevista, né? A profissional. Isso, eu sei. de forma formal. É brincadeira. É só para poder quebrar um pouco o gelo. Bom, Tá bom. uma questão assim que eu vejo, eu me atento muito à situação do Brasil e também à situação do Estado de São Paulo. Eu me ligo mais, embora eu às vezes passeie também pelo Rio de Janeiro. Mas o que acontece em São Paulo? Que o senhor estava falando aí sobre os candidatos e o senhor teve vários candidatos para falar e para dizer que para se comparar com o senhor. Aqui a polarização em termos de governo do Estado, ela não pegou, Rose. Em termos de governo do Estado, não existe. Por que não existe a polarização que a gente vê no cenário nacional? Ela não existe aqui no Estado de São Paulo. Como é que o senhor vê isso? É justamente a leitura que a senhora fez é precisa. Todas as pesquisas dizem o mesmo que a senhora acabou de repetir. Porque o cidadão paulista, o cidadão paulistano, ele está num processo de escolha de opções. Só pelo fato de não existir a polarização em São Paulo, já mostra claramente que o cidadão paulista não quer votar nesses candidatos a governador que estão nos extremos. Ele tem opção. Ele está estudando ainda, tem 60% ou 50% da população que está em processo ainda de escolha de voto e vai escolher mais adiante. Portanto, a eleição está totalmente aberta no estado de São Paulo. E é assim que a gente deseja propagar as nossas ideias, o nosso plano de desenvolvimento para o Estado, construir uma linguagem efetiva de diálogo, de construção, de quebra de comodismo, de fazer algo novo pelo Estado de São Paulo, chegar ao segundo turno e ganhar a eleição de governador. Bom, vai lá, Rose. Eu tenho quase que terminar só o microfone, Zezé. Candidato, qual seria, na tua opinião, e o senhor deve estar fazendo um diagnóstico do Estado de São Paulo, qual seria o primeiro problema que o senhor atacaria caso fosse candidato eleito como governador do Estado de São Paulo? Qual o maior problema de São Paulo hoje? O maior problema hoje é o emprego. O déficit de emprego a economia travada hoje em São Paulo tem feito a situação é muito grave. E como nós enfrentaríamos isso de uma forma efetiva e que daria resultado nos primeiros dias, nos primeiros meses de governo? Primeira situação é a questão do crédito. O Estado de São Paulo festejou a passagem de 54 bilhões de reais em superávit, ou seja, excesso de arrecadação. E os bancos de São Paulo têm feito pouquíssimos, os bancos públicos, que é o Desenvolve SP e o Banco do Povo, têm feito pouquíssimas concessões de crédito. E o crédito vai para você, empreendedor, que está tendo dificuldade de avançar no seu negócio. O crédito vai para o pequeno empresário, para o microempresário, que teve maior dificuldade nessa pandemia, para o comerciante, que teve boa parte da sua receita e capacidade de investimento suprimida pela pandemia. O crédito, ele vai fazer... Aliás, isso é um contexto histórico. Todo pós-guerra, que é o caso semelhante à pandemia, o investimento do Estado tem que ser muito forte para que a economia tenha uma retomada. Então, o Estado passa com 54 bilhões de reais de excesso de arrecadação. E os dois bancos do Estado têm crédito oferecido, mitigado ao empreendedor, ao empresário. Há uma desindustrialização no Estado de São Paulo.
Um dos efeitos, um dos problemas é a ausência de crédito. O Estado de São Paulo não fecha sua balança comercial, mesmo tendo um agronegócio fortíssimo por conta da desindustrialização, do apoio ao empreendedorismo, ao microempresário, à indústria de São Paulo. Essa é a chave, nós precisamos virar a chave rapidamente com a concessão de crédito. E não é o crédito. O Banco Público, que é o Desenvolve SP e o Banco do Povo, não precisam ter lucro. O que eles não podem ter é prejuízo. O que a gente tira é o spread bancário e calcula a taxa de inadimplência, gera assistência técnica para os empreendedores e empresários de forma geral e empresta dinheiro bom para o sistema produtivo e destrava a economia de São Paulo. Sem contar o seguinte, o primeiro emprego. Eu acompanho a região metropolitana de Campinas, eu acompanho a região administrativa de Campinas. Vocês têm aí 6,5 milhões de pessoas nessa região administrativa. Essa região administrativa, só aí nós temos que entrar já com 30 mil vagas de primeiro emprego, que são os alunos do ensino médio, que têm que prospectarem já o ensino de forma integral, com profissionalização de conhecimento específico, deixa eu ser bem claro para que todos possam acompanhar, que é o conhecimento, ensiná-los a serem programadores, ensiná-los rapidamente a programarem em Python, a serem sociais mídias, copyright, todos os empregos que faltam no mercado para gerar empregabilidade e, ao mesmo tempo, contratá-los num primeiro emprego para estágios. Estágios aonde? No Estado, nas autarquias, nas prefeituras municipais, dando oportunidade para a juventude. Então, tá mas certo. não para aí. Não, e candidato. E o combate à miséria? Olha, deixa eu te falar, eu vou ter que encerrar a entrevista porque eu tenho que pagar comercial, mas antes eu quero falar para o senhor que o Wagner, nosso ouvinte, disse que gostou do entrevistado, ao menos demonstra muito boa educação. Bem diferente de muitos candidatos que ouvimos de vez em quando. Parabéns a ele, está aí uma coisa que sempre fará diferença, a educação e o respeito às pessoas. E aí, nós temos aqui um outro candidato, um outro ouvinte perguntando o seguinte, que como convencer o eleitorado do PDT que o senhor é o candidato, já que o senhor saiu do PSDB, partido pelo qual o senhor ficou 19 anos, inclusive, e se filiou há menos de um mês neste partido? Em um minuto. Em um minuto, bem rapidinho. Não, claro, com as bandeiras que o PDT defende, que foram as que eu construí. Desenvolvimento, estratégia, educação de extrema qualidade. Em 2017 nós somos o maior crescimento do IDEB do estado de São Paulo, um programa de aceleramento de empregos, valorizando, nós somos a segunda maior empregadora do estado de São Paulo pelo CAGED, com todas as políticas públicas que são defendidas pelo PDT, foram as que eu construí dentro do meu governo. Bom, então tá certo, candidato, muito obrigada, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder, sucesso aí na tua campanha, e nós voltaremos a nos falar ainda durante a pré-campanha e durante a campanha. Muito obrigada.